Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Depois dessa parada, né, de data FIFA, na verdade eu estou gravando na terça-feira, sei que tem jogo da seleção brasileira, mas eu não sei nem qual é o horário, que eu já falei, vou repetir, eu não acompanho a seleção brasileira. Eu até tento acompanhar, mas seleção brasileira não me dá muito ânimo, há muito tempo, não é de hoje, tá? Não me dá muito ânimo e fazem tudo para cada vez a torcida se afastar mais da seleção. E aí eu acabei ficando um cara que gosto muito do futebol de clubes, tá? Já gostei muito de futebol de seleção, vibrei muito, torci muito, mas as coisas que foram acontecendo foram afastando o público da seleção e eu não sou diferente. Então, eu não sei nem que horas é o jogo da seleção e nem contra quem. Isso não quer dizer que eu não adoro futebol. Adoro futebol, mas não dou mais muita atenção à seleção brasileira. Bom, e após essa data FIFA, teremos a volta dos jogos aqui do Brasil. E volta pela Copa do Brasil. Quartas de final, segunda partida. Só que tem um detalhe bem interessante, né? Porque tivemos a primeira partida, depois de uma partida do Campeonato Brasileiro e uma pausa. Essa pausa, ela pode ser benéfica para uns e pode não ajudar a outros. De que forma? Para uns que estavam com o elenco mais cansado, para aqueles que estavam com muitos jogadores no departamento médico, jogadores lesionados, né, com problema muscular ou para estourar, precisavam de um descanso esse tempo. Foi bom. Agora, para aqueles times que não tinham esse problema todo de departamento médico, de preparação física, pode perder um pouco do ritmo de jogo. Tá? Isso acontece. Mas estava treinando. Treino é treino, jogo é jogo. Então, essa parada muda um pouco o cenário de algumas situações. Exemplo, você joga numa semana, na outra semana você já decide. Ou seja, quem estava cansado, quem estava com problema físico, com problema médico, ia continuar com problema físico, com problema médico. Quem estava embalado, ia continuar embalado. Não é uma parada de um mês, é uma parada aí de 10, 11 dias, 12, onde os jogadores tiveram um certo descanso, pelo menos uns 3 dias, 2, 3 dias, eu acho que todos os times devem ter dado. Então isso pode diminuir um pouco o ritmo de jogo, mas também, em compensação, aqueles times que não estavam com problemas físicos podem melhorar, né, o desempenho. Então, de uma forma ou de outra, essa parada modifica um pouco, pode, na verdade, modificar um pouco o cenário. E aí a gente vai falar aqui rapidinho sobre os 4 jogos, né? 2 jogos nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, e 2 jogos na quinta-feira, dia 12 de setembro, e aí saberemos quem são os semifinalistas da Copa do Brasil 2024. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, você, meu amigo torcedor, que o seu time está envolvido nessas quartas de final, e para vocês que os times não estão envolvidos, vão ficar secando alguém, simplesmente vão assistir o jogo daquele que vença o melhor.
Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Rosinha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração com cifrão, que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dessa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui ver quais são os jogos. Bom, teremos na quarta-feira Corinthians e Juventude. Primeiro jogo, o Juventude ganhou do Corinthians de 2-1. Né? O Juventude é um time chato em Copas. O Corinthians aí tá. A torcida espera que não esteja metendo os pés pelas mãos, mas, pelo que parece, está, né? Está contratando e não está pagando quem contratou. A gente já viu essa cena com Cruzeiro e outros, né? Vasco e outros, né? Que acabaram tendo que virar SAF, porque senão ia fechar as portas. Mas algumas dessas contratações não vão poder jogar. O Corinthians tem que virar o jogo. O Corinthians deu uma melhorada? Sim, o Corinthians deu uma melhorada, mas o Juventude sabe jogar muito bem atrás. O Juventude não tem vergonha nenhuma de jogar por uma bola. O Juventude não vai ter vergonha nenhuma de passar o jogo inteiro sem dar um chute. Porque já tem uma vantagem. O Corinthians vai ter que fazer gol. O Corinthians teve aí um resultado muito positivo, né? Ganhou do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Dá uma empolgada, só que parou. É isso que eu estou falando. O Corinthians ganha do Flamengo, dá uma empolgada. Não jogou lá grandes coisas, mas ganhou do Flamengo. E aí aquela empolgação seria muito bom se esse jogo contra o Juventude fosse na próxima semana, mas não foi. Teve a parada. Então a empolgação do jogo contra o Flamengo já acabou. Para o Juventude foi ótimo. Para o Juventude foi ótimo não ter o jogo logo após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Cara, Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude. Cara, eu acho que vai ser um jogo feio. E na minha opinião, esse jogo tem cara de empate e classifica-se Juventude. Para mim tem cara de empate e classifica-se o Juventude. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, 2 jogos no mesmo horário, Atlético Paranaense e Vasco. O Vasco venceu em casa o Atlético Paranaense por 2-1. O Atlético Paranaense está tomando muita virada. O Atlético Paranaense está tomando muito gol no final. O Atlético Paranaense está caindo muito de produção no segundo tempo. Isso pode ser pela parte física, né? E aí essa parada do Atlético Paranaense pode ter sido bom. O momento é do Vasco da Gama. E aí, quando eu digo que essa parada pode ter sido bom para um e não muito bom para o outro, no caso de Corinthians e Juventude, a parada, na minha opinião, foi melhor para o Juventude. Por quê? Porque o Corinthians tinha vencido o Flamengo. Então ia vir empolgado. Dá uma baixada. Lógico, eu acho que se pegar time por time, o Corinthians tem condições de ser melhor do que o Juventude. Mas, até agora não mostrou. E no caso do Atlético Paranaense, eu vejo pelo mesmo lado. Quem é que está vivendo o melhor momento? O Atlético Paranaense ou o Vasco? É o Vasco. O Vasco, inclusive, jogou 3 partidas seguidas contra o Atlético Paranaense e levou a melhor, parceiro. Então o momento é do Vasco da Gama. E aí, essa parada faz, obviamente, o Vasco se entrosar um pouquinho mais, mas faz o Atlético Paranaense se recuperar.
respirar, trabalhar mais pro jogo em casa. Então é um placar mínimo. E 1-0 leva para os pênaltis. 1-0 para o Atlético Paranaense leva para os pênaltis. O Vasco melhorou bastante. Desculpe, continuando aqui, não vou travar nada não. O time do Atlético Paranaense não é ruim. O time do Atlético Paranaense tem peças muito boas. Na minha opinião, eita, na minha opinião, o time do Atlético Paranaense completo, para mim é mais forte do que o Vasco completo. Tá? O Atlético Paranaense completo é mais forte que o Vasco completo. Cara, Atlético Paranaense e Vasco. O Vasco não vai. Eu não acredito que o Vasco jogue todo atrás. Não jogue por uma bolinha. Eu acredito que o Vasco vai jogar no contra-ataque. Né? Mas não acredito que o Vasco vá atacar muito, não. Cara, Atlético Paranaense e Vasco. Eu vou de 2-1 Atlético Paranaense, indo para os pênaltis. Para mim, dá vitória do Atlético Paranaense, mas vai para os pênaltis. Para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, não é sorte, tá? São várias questões. E aí, nos pênaltis, pode classificar qualquer um. Mas, para mim, no jogo, o Atlético Paranaense vence 2-1. E essa partida é definida nos pênaltis. E nos pênaltis eu não vou dar o meu palpite, porque tem várias situações de cansaço mental. Então, para mim, no jogo, Corinthians e Juventude, empate. Juventude classifica. Atlético Paranaense e Vasco. O Atlético Paranaense vence em casa, 2-1, e leva para os pênaltis. Vai nos pênaltis qualquer um. E na quinta-feira temos Flamengo e Bahia no Maracanã. O Flamengo venceu a primeira fora de casa. O Flamengo ganhou do Bahia de 1-0 lá na Fonte Nova. E aí vem para o Rio com uma vantagem do empate. Só que o momento do Flamengo é complicado, cara. O momento do Flamengo é complicado. Tá? O Flamengo não tem Cebolinha, não tem Vinha, não tem Pedro. Mas acho que naquele jogo também já não tinha esses. Os jogadores que o Flamengo contratou, acho que nenhum pode jogar, né? Nenhum pode jogar. O Flamengo estava nitidamente morto fisicamente. Só que o Flamengo, pelo que todo mundo percebeu, está dando muito mais importância às Copas. Copa do Brasil e Libertadores. Campeonato Brasileiro parece que o Flamengo está cagando um pouco pro Campeonato Brasileiro. Né? Porque você vê a disposição que o Flamengo teve para jogar na altitude pela Libertadores contra o Bolívar. Acabou perdendo, mas conseguiu se classificar. Viu a vontade que jogou contra o Bahia. Lógico, o Bahia foi até melhor, atacou mais, teve mais posse de bola, mas era normal. Mas o Flamengo conseguiu se defender, conseguiu atacar, acabou ganhando o jogo. E no Campeonato Brasileiro você não vê o Flamengo com a mesma vontade. Né? O Flamengo vai com um time, na minha opinião, que provavelmente vai jogar no contra-ataque igual jogou o primeiro jogo. Eu não vejo diferença nenhuma do que foi o primeiro jogo para o que vai ser esse jogo aqui no Maracanã. Para mim, o Bahia vai continuar com a posse de bola, tentando comandar o jogo. Talvez o Bahia tenha mais chutes que o Flamengo de novo. E o Flamengo vai jogar para se defender. Não para defender 1-0 que fez lá, porque é muito perigoso você começar o jogo defendendo. Se começar o jogo defendendo assim, a classificação do Flamengo pode empurrá-lo, que não seria nenhum absurdo. O time do Bahia é um time muito qualificado.
Mas eu acredito que o jogo seja exatamente igual foi o primeiro. Bahia com a posse de bola e o Flamengo. Reativo o Tite. A torcida do Flamengo tem que entender que o Flamengo não vai mudar com o Tite de ter posse de bola. Dificilmente o Flamengo vai ter mais posse de bola do que alguém, né? Que não é o estilo do Tite. A diretoria contratou o cara, fazer o quê? Eu já falei milhões de vezes. Não sou fã do Tite, não queria o Tite no meu clube, pro time que eu torço, mas o cara tá lá. Acho que ele não vai mudar muito. E aí não pode reclamar de peças. Peças do Flamengo tem, apesar de estar muito desfalcado, mas o Flamengo tem peças que pode fazer o time evoluir mais, o time ter mais posse de bola. Não se sabe, o Flamengo não se sabe quem vai ser o elenco, quem vai jogar Rascaeta, vai jogar De La Cruz, vai jogar Gabigol, ninguém tem a menor ideia. O Rogério Ceni também não tem a menor ideia, né, de quem vai jogar. Tem o Gerson que está na seleção, o Bahia tem dois jogadores que estão pela Copa América também. Cara, Flamengo e Bahia. O Flamengo e Bahia é um ponto de interrogação por causa do Flamengo. O Bahia não, o Bahia sabe mais ou menos como é que vai. Agora o Flamengo é um ponto de interrogação. Cara, o Bahia tem totais chances de reverter isso aí. Ganhar de 1-0 e levar para os pênaltis. O Bahia tem totais chances de ganhar do Flamengo de 1-0 e levar para os pênaltis. O Bahia tem um problema do segundo tempo, que de vez em quando o segundo tempo dá uma desarticulada, né? Com algumas mudanças. Cara, um jogo muito difícil, um jogo que pode dar qualquer resultado, cara. O Bahia pode ganhar no tempo normal, 2-0. O Flamengo pode ganhar de novo, pode dar empate, né? E aí o empate favoreceria o Flamengo. O estádio vai estar lotado. A torcida espera que o Flamengo tenha melhorado a parte física. Só que o Flamengo tem um grande problema. O Flamengo, toda vez que o Flamengo fica muito tempo parado, toda vez que o Flamengo fica muito tempo parado, o Flamengo perde o ritmo de jogo. Todo jogo do Flamengo, após uma parada, o Flamengo vem muito mal. Então o Flamengo já estava mal. O Flamengo vem pior do que estava, esquece. Vai ser goleado pelo Bahia em casa. Mas essa é a preocupação. A torcida do Flamengo espera que o Flamengo tenha melhorado a parte física, mas eu tenho que lembrar, toda vez que o Flamengo para, o Flamengo perde ritmo de jogo. Cara, o Flamengo tem a vantagem do empate. O Flamengo tem a vantagem do empate. Mas eu também acho que esse jogo vai para os pênaltis. Para mim dá 2-1 Bahia, 2-1 Bahia, e esse jogo vai ser decidido nos pênaltis. Para mim o Bahia ganha do Flamengo aqui no Maracanã e leva para os pênaltis. Aí nos pênaltis que vençam melhor. Atlético Mineiro e São Paulo, quinta-feira. O Atlético Mineiro venceu fora de casa. Venceu fora de casa o São Paulo. Eu não esperava, eu esperava a vitória do São Paulo. Cara, são dois times equilibrados, mas o Atlético Mineiro vem subindo muito de produção. Vem subindo muito de produção. São Paulo tem um bom time, com goleador, jogadores bem qualificados. O Atlético Mineiro tem um time bem forte, tem aí o Arana que pode voltar, está na seleção. Os dois times deram tempo para poder recuperar alguns jogadores, recuperar a parte física. Chega em setembro, já está todo mundo um pouco mais cansado. Cara, Atlético Mineiro e São Paulo. Era um jogo bem parelho, bem parelho. Mas para mim esse jogo dá empate e se classifica o Atlético Mineiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!